Olá pessoal, sou Franca Thaís, do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, se inscreva no canal, curta, compartilhe. Eu percebo que muita gente visualiza, mas não se inscreve, tudo bem, faz parte do jogo democrático. O importante é que a informação chegue ao maior número de pessoas, mas quanto mais inscrição também, mais visibilidade a gravação tem no YouTube, tá? Vamos falar um pouquinho da entrevista do ministro Paulo Guedes na Folha de São Paulo no domingo, não é? Eu vou ver se eu deixo o like aqui da entrevista, né? Que é uma verdadeira patifaria intelectual, né? Uma empulhação, não é? Uma desinformação ou uma lalação intelectual, tá? Do ministro Paulo Guedes. Primeiro, ele fala que é preciso transformar o Estado de Hobbesiano, né? De Hobbes, um Estado grande, como Thomas Hobbes dizia, para modificar para um Estado de Rousseau, russoniano, não é? Primeiro, isso é uma empulhação de Paulo Guedes, porque Thomas Hobbes ele é um pensador do absolutismo, e no absolutismo não há Estado, não há bancos, não é? Tudo está em nome do rei, o rei é absoluto, não é? E não há um direcionamento, e nem há um nascimento ainda de uma vivência de um Estado liberal ou neoliberal, como ele prega, ele que é da escola de Chicago, tá? E aí, quando ele fala em Rousseau, ele faz de patife mesmo, de patifaria, porque Rousseau é um dos caras que Karl Marx vai se inspirar para escrever seu trabalho. Ele não é marxista, ele não é comunista, ele não quer um Estado comunista, né? Ele deve falar a verdade. Na verdade, ele pensa no Estado lockeano, John Locke, né? Os filósofos contratualistas são Rousseau, Locke e Thomas Hobbes, né? O Estado lockeano de John Locke é que gera o pensamento de Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, e mais tarde a maldade neoliberal da escola de Chicago, da escola austríaca de von Mises, né, de Hayek, da escola de Milton Friedman, que é a escola de Chicago, de onde ele veio e é um de Chicago's Boys, tá? Então, é uma patifaria intelectual, porque o Estado de Rousseau vai gerar a Liga dos Justos de Grago Babef em 1797, e da Liga dos Justos vai vir a Liga dos Iguais, da Liga dos Iguais que surge a Liga Comunista, e a Liga Comunista se transforma em Partido Comunista, né, já no século XIX. Então não é isso que Paulo Guedes quer. Inclusive ele, né, no começo do ano, né, ao tomar posse, ele falou: está na hora de acabar com o estado de bem-estar social. Né? E o estado de bem-estar social é a preconização de Rousseau, que inclusive diz, né, que o grande problema do pacto do contrato social é a propriedade privada. Ele é contra, Rousseau é contra a propriedade privada porque gera poder de pouco sobre muito. Paulo Guedes não é contra a propriedade privada. Portanto, ele é um lockeano e não um russoniano. Não é? Russonianos são os pensadores, né, do socialismo, são os pensadores do marxismo, e por aí vai, que é uma influência inclusive de Hegel também, tá? E Hegel vai dizer, né, a informação gera, né, a reação, a desinformação gera a paralisação. As pessoas estão paradas pela desinformação, né? Quando ele fala uma patifaria dessa para um jornalista, ou o jornalista é mal intencionado, ou ele não tem compromisso nenhum com a verdade, né? Porque ele sabe e se cala diante disso. Depois, Paulo Guedes vai dizer que tem que fazer uma privatização Frestruck, né? Como nos Estados Unidos. E aí ele quer privatizar a Petrobras, a Casa da Moeda. Inclusive, eu já cheguei a falar que ele fala em privatizar até o Palácio do Planalto, porque seria um lugar que ele compraria para morar, né? Então, se privatiza tudo, né? A moda Fast Track nos Estados Unidos, uma lei criada que é impossível desprivatizar, né? Porque ele prevê, né, que o Estado, através de próximos governos, tem o poder de desprivatizar ou reestatizar, né, alguns pontos que fazem parte do quê? Né, da autonomia de um país, né? Porque se vai no pensamento de Guedes, nosso país volta ao século XVI, né, na plantação do café, da cana-de-açúcar e mais nada, né? Porque está dando todo o patrimônio nacional para as pessoas que estão defendendo patriotismo, e eu lamento, isso não é um patriotismo, isso é vendilhamento da pátria. Isso é prostituição de um país diante de outro maior, né? Nós estamos prostituindo o nosso país, oferecendo como um ageni tudo que tem de riqueza no nosso país, tá?
E aí ele depois, em seguida, nesse artigo, né, da Folha de São Paulo, ele ataca o servidor público e o tamanho do Estado. O Estado é um monstro, o servidor público é um vadio, né? Para ele, o Estado tem que ser pequeno e não tem que ter servidor público, né? É como se o Estado brasileiro fosse um monstro. E eu vou deixar um link também, né, um link, onde mostra, olha, aqui nós temos um quadro, segundo a OCDE, né? A OCDE é a Organização Centro de Estudos Econômicos, não é? Ela vai dizer, por exemplo, a Noruega tem 30% da população funcionário público, a Dinamarca 29%, a Suécia 28%, a Finlândia 24,9%, a França 21%, todos 21% do Estado, do povo que pertence ao Estado francês é funcionário público, né? Por que será que o Estado de lá é melhor do que o daqui, né? Vamos lá. O Canadá 18,2%, a Grécia 18%, Reino Unido 16,4%, a Espanha 15,4%, os Estados Unidos 15% da população é composta de servidor público. Lá você tem 320 milhões de habitantes, né? 10%, a conta aqui facilmente é 48 milhões de servidores. Vamos lá. A Itália tem 13,6%, a Turquia 12,4%, a Alemanha 10,6%, a Coreia do Sul 7,5%, o Japão 5,9%. Isso a gente não está contando a China, né? A China nem põe aqui porque dá até vergonha. Não tem Cuba, não tem uma série de outros países. E o Brasil, 1,6% da população é composta de servidor público, e o servidor público é a maior doença do país. É claro que ele não cita como um empulhador que não é que o que quebra o Estado brasileiro são os juros da dívida pública, do qual ele protege. Não é? Os juros da dívida pública que a PEC não congelou, né? O investimento ou o pagamento dos juros da dívida pública é corrigido todos os anos, mas que congelou o restante dos gastos, né, do orçamento, inclusive com a segurança, saúde e educação. Tá? Então ele não fala sobre isso. E aí ele segue adiante, né? Que esse monstro ele tem que ser privatizado, tem que haver uma redução do Estado. Aí eu pergunto, aonde reduzir-se o Estado? Não é? Existe sobra de professor no Brasil? Né, que é a maior parte do orçamento, 25%, educação. Existe professor sobrando? A merenda escolar é de qualidade? As escolas estão com equipamentos digitais, com bibliotecas geniais, com alimentação de qualidade, né? Não há falta de professores? A gente pensa. O hospital público, não é? O hospital público a gente chega, é bem atendido, tem muito medicamento, né? Não falta médico, não tem fila, né? Não existe fila para marcação de consulta, né? Tá tudo bem, não é? O orçamento da saúde é o segundo maior orçamento. E a segurança pública? Né? Você nunca foi assaltado, não será assaltado, não há violência, né? E a questão da política social. Não existe morador de rua, não existe pessoas desempregadas passando necessidade, porque é uma assistência social muito forte, não precisa de funcionalismo público. Né? Porque o funcionalismo público é a ligação entre o Estado e a população. Tá? E aí? Será que nós temos, né, toda essa capacidade de funcionalismo público? Voltando a dizer, na ponta está a Noruega, que é o considerado o país mais feliz do mundo. Tem 30% da população é funcionária pública. E o Brasil está em último, com 1,6%. 30%, 1,6%. 30%, 1,6%. Tá? Estados Unidos, 15%. Brasil, 1,6%. Tá? Então essa pregação que vem, e aí eu volto a dizer lá do livro, né, do Chutando a Escada, do Radio Chang, né, que é este livro aqui, ele tá dizendo que essa receita neoliberal que é imposta a nós é uma receita que os estados, né, desenvolvidos nunca aplicam assim. Né? A população norte-americana, que já não tem muito, né? A população norte-americana, por exemplo, não tem saúde como um direito universal, mesmo assim o Estado possui 15% de funcionários públicos. Não é porque lá eles priorizam mais a segurança, principalmente a segurança externa, mas tem 15% e aqui nós temos 1,6%. Então é uma coisa de se pensar por quê? Não é porque é uma verdadeira
tentativa de lavagem cerebral, né, omitindo dados do mundo inteiro. Né, omitindo dados, né, por exemplo, quando fala-se do Chile, mas o que está acontecendo no Chile, ministro? Né, ele vai dizer, não, mas no Chile, 30 anos o país cresceu. Calma aí, cresceu os bancos. Os bancos cresceram pela, né, previdência privatizada. Né, pela previdência privatizada que engordou os bancos e, consequentemente, engorda o crescimento do PIB. Mas isso não quer dizer que o PIB foi distribuído. Né, ao ponto de 30 anos depois as pessoas estarem revoltadas, que estão desde o dia 18, hoje já estamos no dia 4 e continua toque de recolher no Chile. Né? Sinal que não há medidas que o governo neoliberal de Sebastião Pinheira, que é um do Chicago Boys junto com o Paulo Guedes, que faz a reforma, né, previdenciária no Chile, deu certo. Porque o país cresceu, mas cresceu os banqueiros. Os banqueiros, né, lideram o topo, né, do produto interno do Chile, né, mas 84% da população ganha metade de um salário mínimo, isso é um fato. Né, você tirou uma tripartite, né, que nós temos aqui de um Estado social, uma tripartite onde o Estado contribui, o empregado contribui e o patrão contribui e colocou, né, como fez no Chile, o que quer fazer aqui, somente o empregado junto com o banco. Não é? Imagine você ficar contribuindo com 150 reais por mês, que dá 1.800 reais por ano, né? 1.800 com mais o 13º, 1.950 reais por ano, corrigido a no máximo 10%, dá 2.000 vezes 10 anos, né? Dá 300 mil reais, vezes os juros de poupança 0,6%, né? Isso dá 400 reais por mês. Né? 20 anos, 600, 700 reais por mês e não tem como. E isso você tem que contar o quê? Se você não ficar desempregado durante 20 anos. Se você contribuir todos os meses sistematicamente. Tá? Então é uma empulhação, né? Principalmente quando ele usa, né? Jean-Jacques Rousseau, que justamente está condenando tudo isso e está fazendo ênfase a um grande Estado e não um Estado de minoria. Né? Dizer que empresário paga carga tributária muito alta é uma disfarçatez intelectual ao ponto dele negar que a família Marinho, né, dobra patrimônio, que o dono da Ambev em 4 anos dobrou o patrimônio de 15 bilhões para 30 bilhões de dólares, né, que Joseph Safra, que tinha um patrimônio aí há 5 anos atrás de 7, 9 bilhões de dólares, hoje tem um patrimônio de 23 bilhões de dólares. É dizer que o empresário é um coitadinho, que a carga tributária dele é muito alta. Né? Isso é uma disfarçatez, uma mentira, uma desonestidade intelectual que tem que ser mostrada para a sociedade. Por quê? Né? Porque nós estamos caindo numa sepultura, né? Numa sepultura de desigualdade que dificilmente a gente sairá. Né? O bolo de desigualdade será muito maior do que é hoje. Né? Imagine se privatizar a água e ter o direito de tirar a água de um ser humano que não tem uma conta para pagar porque não tem dinheiro. A água é um direito humano, assim como a energia. Né? E a gente vê agora decisões judiciais que o cara perdeu a luz porque não tem condições de pagar porque está muito cara. Né? A justiça mantendo o corte de luz e ele viver como um homem das cavernas. Né? Está acabando o estado de bem-estar social e entrando para o estado cada um por si, né? E que dane-se o resto. E a gente não pode aceitar isso, por quê? Porque todos os seres humanos têm que ter direito a viver com dignidade. Né? Essa é a minha participação, né? É uma entrevista maléfica de Paulo Guedes, principalmente quando ele açoita, né, sistematicamente a memória de Rousseau, não é? Que é um contratualista que condena, né, principalmente a propriedade, ok? Até a próxima.